meus amores! Vamos continuar aqui o nosso projeto das emoções, tá bom? Então, vocês viram que a tia já postou o vídeo sobre o medo, sobre a raiva, não é? E nós vamos ter ainda sobre a alegria, sobre a tristeza e sobre o nojo. Então, já pegando um pouquinho sobre as emoções que a gente já falou, a tia quer continuar falando sobre o medo e sobre a raiva com vocês, tá? Então, eu vou contar pra vocês agora a historinha do meu amigo vagalume, tá? Vocês já viram um vagalume? O vagalume, à noite, ele tem uma luzinha que ele acende aqui, né, no corpinho dele. E ele voa, e ele brilha, e ele ilumina o jardim, né? Então, meu amigo vagalume, naquele dia, ele acordou bem alegre. Vou colocar ele aqui pra vocês verem, tá? Ele acordou bem alegre, bem iluminado, todo cheio de alegria, passeando pelo jardim. Mas aí, quando a gente tá bem alegre, sempre tem alguém que quer estragar a nossa alegria, não é? Então, chegou o menino travesso da floresta, que era o macaco. E o macaco, quando ele chegou, ele não parava de olhar para o vagalume e dar gargalhada. E ele começou a rir do vagalume. E o vagalume não estava entendendo nada. Por que ele está rindo tanto de mim? E ele começou a zombar do vagalume, falar algumas palavras de xingamento, algumas coisas, e sempre rindo, sempre rindo. E o vagalume foi começando a ficar com a raiva, ele ficou muito bravo. Deixa eu colocar aqui a carinha dele de bravo. Primeiro ele ficou muito bravo. Ele começou a sentir tanta raiva daquele macaquinho. E aí, aquela raiva depois se transformou em, quem sabe? Tristeza. Ele começou a chorar. Ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele parou de iluminar. O seu brilho se apagou. E aí, aquela tristeza toda tomou conta dele. E ele ficou assim, tão tristinho, que depois, mesmo quando o macaquinho ficou caladinho com aquela boquinha dele, ele não conseguia mais se alegrar. E aí, aquela tristeza se transformou em medo. Ele ficou com muito medo de voltar para o jardim. Ele resolveu se esconder num cantinho ali, ficou com muito medo, disse que não queria mais brilhar. Já pensou, crianças? O medo, a raiva, a tristeza não pode nos paralisar, não pode esconder quem nós somos, não pode esconder a nossa luzinha, não é? Então, ele passou vários dias só chorando, porque ele acreditou naquelas palavras que o macaquinho falou. Ele acreditou que ele não era de nada, que o brilho dele não fazia sentido, que ele era um animal muito engraçado, que ninguém entendia o vagalume. Então, ele passava todos os dias ali bem tristinho. Até que um dia chegou o amiguinho dele, a Dona Águia. Dona Águia chegou e começou a perguntar para o Sol. E amigo Sol, você sabe o que aconteceu com o nosso amigo vagalume? Nunca mais eu vi ele iluminado, nunca mais eu vi ele alegre. E o Sol disse, ele ficou triste depois que o senhor macaco começou a rir dele e disse um monte de coisas feias para ele. E aí Dona Águia e o Sol começaram a tentar animar o vagalume, falar o quanto ele era importante ali no jardim. A Dona Águia disse palavras assim bem incentivadoras para ele, falou que ele era um animalzinho muito bonito, muito importante. E o Sol também disse para ele, olha vagalume, quando eu não estou aqui para iluminar, que a noite chega, você que ilumina o jardim. Já pensou como a sua luz é importante? E o senhor macaquinho ouviu tudo aquilo. E não é que ele percebeu que estava errado? Ele viu que realmente o vagalume era importante, até para ele mesmo. Para poder ele andar de noite ali pelo jardim, ele precisava da luzinha do vagalume. Então, ele fez o quê? Começou a pedir desculpa para o seu vagalume. E aí, ele foi percebendo
que realmente ele era muito importante, que realmente ele tinha muito valor. E aí, a sua luzinha voltou a brilhar. E desde aquele dia, ele disse que não ia mais se importar com o que os outros falassem. Mesmo que ele ficasse chateado, mesmo que ele ficasse triste ou com medo, ele não ia deixar aquelas emoções paralisar o que ele era, deixar de fazer a sua luzinha brilhar. E aí, aquele jardim, aqueles animais, todos ficaram em harmonia e todos continuaram amiguinhos, e o senhor macaco entendeu que o que ele estava fazendo era errado, porque às vezes alguma palavra que a gente diz pode machucar o nosso amiguinho, não é? E às vezes ele fica tão caladinho que a gente nem percebe que ele está chateado ou que ele está triste. Então vamos pensar, tá bom, crianças? Não vamos fazer o que o macaquinho fez e também não vamos ficar como o vagalume ficou, não é? Não vamos deixar que a tristeza, nem o medo, nem a raiva impeça da gente fazer a nossa luz brilhar, impeça de que as pessoas vejam a nossa alegria, tá bom? Espero que essa historinha tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau!